Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vou comentar sobre um artigo que saiu no jornal O Globo do Zuani Ventura, que é um acadêmico, pertence à Academia Brasileira de Letras, um intelectual altamente reconhecido. Muito bem, eu acho que esse artigo foi mais uma trombada do Zuani Ventura, e essa trombada vem que percebe-se nos artigos dele que ele é uma pessoa extremamente fanática pelo Lula e pelos petistas. O primeiro sinal disso veio há algum tempo atrás, quando Demóstenes Torres, aquele senador que era um avestal, que falava de todo mundo, falava do Lula, falava contra o PT, falava isso, falava aquilo, que ele era correto, que os outros eram ladrões, etc. Descobre-se que o homem era sócio do Carlinhos Cachoeira e foi devidamente penalizado. Muito bem, então você percebe que o fanatismo enferruja o raciocínio. O Zuani Ventura, naquela época, fez um artigo que dizia o seguinte, que era inacreditável o que estava acontecendo no Brasil, que ele nunca tinha visto antes aquilo, uma pessoa que era uma vestal, né? E daqui a pouco é um homem que estava associado a um criminoso, e portanto era um criminoso também. Eu fiz um vídeo na época perguntando se o Zuani Ventura estava morando na Suíça ou em algum outro lugar, porque eu não sabia o que estava acontecendo no Brasil. Porque há 3 meses antes dessa condenação, desse caso todo aí do Demóstenes Torres, que era do DEM, o Zé Disseu estava indo para a cadeia. Olha, quem mais vestal era do que Zé Disseu, do que o Lula e do que o próprio PT? Sempre atacando os outros como corruptos, como ladrões da coisa pública, a elite ladra. O que não era atacado o Maluf, o que não era atacado Antônio Carlos Magalhães, e todo mundo, o PT, o senhor Lula, o senhor José Genuíno, o senhor José Disseu, todos eles eram vestais. Chegou ao ponto de alguém entrevistar o José Disseu, falando a respeito do mensalão, ele dizer com arrogância total: o PT é um partido que não rouba e não deixa roubar. E foi o cara que foi para a cadeia e está até hoje na cadeia por diversos crimes cometidos. É um milionário. Vai ter que, para ele voltar a ser o que era, vai ter que devolver o dinheiro que ele roubou do Estado, desviou do Estado. E o Zuani Ventura dizendo que é uma coisa que nunca tinha acontecido no Brasil antes, nesse artigo dele, dizendo isso. Eu fiquei pasmado. Não é possível que um homem tão inteligente como o Zuani escrevesse um artigo daquele com fanatismo total e absoluto. É por isso que eu acho que o fanatismo enferruja o raciocínio. E também tem uma coisa: as pessoas, por mais talentosas que sejam, se forem fanáticas, agem exatamente como uma pessoa, como uma outra estúpida qualquer. É o caso do Zuani naquele artigo. E neste artigo, conforme nós vamos ver agora. O título do artigo dele é O que ainda o separa, falando de Lula e de Fernando Henrique Cardoso. Olha, para mim isso é uma ofensa ao Fernando Henrique Cardoso depois de tudo que tem acontecido no país até agora. Tá certo? Se eu fosse o Fernando Henrique, eu responderia: falta eu roubar e corromper e ser inescrupuloso tanto quanto Lula para que nós nos unamos. Porque é impossível. O Fernando Henrique foi muito gentil, foi muito cavalheiro em ter ido dar um abraço no Lula no dia da morte da mulher. O que eu acho perfeitamente normal, mas se não olhar bem, ele sai sujo, porque Lula está mais sujo do que pau de galinheiro. Lula 5 vezes real. Está à véspera de entrar na prisão. Como é que o senhor Zuani Ventura, um acadêmico da brasileira, um intelectual de sua cepa, uma ideia de unir Fernando Henrique e os ex-presidentes com o Lula para salvar o Brasil? Qual é a contribuição que Lula pode dar ao país?
Lula viveu 13 anos no poder, destruiu o país, acabou com a Petrobras, desviou todos os recursos do país, promoveu a maior corrupção que já houve na história do mundo. O homem que se associou a Odebrecht, se associou ao Ike Batista, se associou a todos os bandidos, ao Hugo Chávez, a todos os bandidos internacionais, ele se aliciou também. Veja o que está acontecendo com a Odebrecht. Lula foi o representante da Odebrecht internacionalmente, abrindo as portas da Odebrecht para os outros países da América do Sul, países da África, etc. Tal. E olha o que está acontecendo. Em todos esses países, a Odebrecht praticou propina, roubo, desvio de recursos. É claro que o senhor Lula participou de tudo isso. Como é que faz uma pergunta dessa? Qual é a contribuição que o Lula pode dar para consertar o país? Foi ele que quebrou o país. Além dele mesmo quebrar o país, porque olha só, Lula não tem só um ato que você possa dizer assim, olha, Lula cometeu alguma coisa que pode ser repetida, que vai perdurar por muito tempo no país. A ação do Lula não cometeu um só ato. Dizer que tirou o pobre tirou gente da pobreza e botou na classe média é uma estupidez total, porque isso aconteceu em todos os países. Na América Latina, 5 ou 6 países fizeram mais do que ele percentualmente. Porque o período que ele governou, o período que ele dirigiu o cenário internacional era de céu de brigadeiro. E outra coisa, tinha uma China com fome de matéria-prima, com fome de commodities, e o Brasil tinha para vender, os outros países tinham para vender também. Não foi o senhor Lula que fez um plano e que com esse plano tirou o pobre da miséria e jogou na classe média. Tanto é que ao final tem mais gente voltando para a miséria do que do que da pobreza subiu para a classe média através do senhor Lula. Então não há, é proibido o Lula participar de qualquer reunião que venha falar sobre consertar o Brasil. O homem totalmente responsável. Ele vai pagar, ele é responsável, ele tem que ir para a cadeia pelo que fez pelo Brasil. Não se reunir com o ex-presidente para salvar o país. Isso é uma ideia de jerico, isso é uma ideia de fanatismo político, que eu não admitiria, jamais pensaria que uma pessoa como o Zé Ventura tivesse esse fanatismo. Muito bem. Outra coisa, em vez de toda hora se falar que o Lula fala a língua do povo. O problema não é Lula falar a língua do povo, minha gente. Isso não existe, essa possibilidade aí de Lula falar a língua do povo. Desculpe aí. Lula é povo. Queria que ele falasse a língua de quê? Da elite? Queria que ele falasse inglês, a língua dos estrangeiros? Não, ele fala a língua do povo porque ele é povo, não tem nada de mais nisso. Não vejo nenhuma qualidade nisso. Fala a língua do povo porque é povo. Eu acho que tem horas que eu fico pensando nas pessoas do Brasil que falam coisas que eu fico impressionado. Lula pode falar diferente, Lula é analfabeto, Lula é ignorante. É povo. Sempre foi povo, agora não, agora é elite, agora ele está milionário, mas milionário por corrupção. Não por cultura, não por desenvolvimento, não por melhoramento, não por, entendeu? Não por educação. O Lula é povo, tem que falar a língua do povo, não tem outra língua para ele falar. Tem que falar a língua do povo mesmo, não vejo nisso. Outra coisa, falar que o Lula deu uma lição política ao se abraçar com o Fernando Henrique, ao contrário. Ao contrário, quem deu a lição política foi o Fernando Henrique, que foi lá falar com ele. Porque é um cara que é mais sujo que pau de galinheiro. É um cara que tem réu 5 vezes e vai para a cadeia. Alguém se aproximar dele num ato desse generoso, quem está dando a lição política é quem está indo lá. Você vê que o Lula, a lição política do Lula foi separar totalmente do Fernando Henrique quando o Fernando Henrique fez a transmissão do cargo, uma transmissão honesta, uma transmissão de cargo generosa, educada, moderna. E o Lula nunca convidou o Fernando Henrique para um cafezinho. E o senhor do Zé Ventura perguntar o que é que falta ainda para que eles se unam. Isto é um absurdo.
Isso é de um fanatismo, de uma falta de sensibilidade que não tem mais tamanho. Mesmo segundo os FHC ter afirmado que Lula é inteligentíssimo, não há a menor prova disso. Lula foi para o governo, passou 13 anos no poder. Me diz qual foi o ato ético que o Lula praticou. Me digam um só ato de Lula que seja exemplar, que possa se mostrar como grande exemplo para o Brasil, ou para a humanidade, ou para o Brasil, ou para o próprio governo brasileiro. Me diz alguma observação do ponto de vista de conhecimento que Lula tem sobre a sociedade brasileira que mereça esse destaque. Acho que a única que merece destaque é ele ter ido para o Congresso como deputado e dizer que lá tinha 300 picaretas. Mas, em seguida, foi conquistar as 300 picaretas, ser o líder dos 300 picaretas. Onde é que está a inteligência do Lula? O Lula, por acaso, foi presidente do Brasil. Por acaso foi presidente do Brasil. Ele nunca pensou em ser presidente do Brasil. Chegou, foi na quarta eleição, ele foi presidente. Tentou, por causa de uma briga do José Serra com o senhor José Sarney. E por isso o Lula foi presidente. E o resto nós sabemos como ele foi presidente. Todas as eleições do Lula, inclusive a primeira, foram fraudadas. Foram compradas com recursos desviados do governo. Todo mundo sabe disso, está aí. Agora, cada vez mais comprovado que todas as eleições tiveram dinheiro a rodo nas empreiteiras, desviadas através de propinas aceitas através do superfaturamento aceito pelo senhor Lula e dona Dilma sobre a Petrobras e sobre as outras instituições. Não tem mérito nenhum passar 13 anos no poder dessa maneira. Se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu estaria até hoje. Porque eu, pelo menos, sou honesto. Eu, pelo menos, tenho escrúpulos. Como é que agora vem alguém dizer que o Lula é inteligentíssimo? Qual foi? Aonde está? Me diz um ato que prove que o Lula foi inteligentíssimo. A não ser dizer, olha, pobrezinho, coitado, chegou a presidente do Brasil. Tudo bem. Pobrezinho, coitado, chegou a presidente. Mas como ele chegou lá? Não é? Todas as eleições, inclusive a primeira eleição dele. Segundo o próprio marqueteiro dele, Duda Mendonça, fez um acordo com ele para ser pago quando ele fosse eleito. Não me venha com chorimela, seu Zuani Ventura. Vamos parar de fanatismo e pensar um pouco. Mas você é um intelectual. Eu acho que você é um formador de opinião. Eu acho que você tem responsabilidade sobre os brasileiros, sobre o Brasil. E fazer um artigo desse, isso é falta, para mim, isso é falta de responsabilidade. Isso é falta de consideração com o povo brasileiro. Você atendeu tão somente ao seu fanatismo. Um abraço e até a próxima.